O assunto que nós vamos abordar nessa aula é sobre os zeros reais de funções reais, ou conhecido também como solução aqui de sistemas não lineares. Os métodos que irei apresentar aqui são três: o método da bisseção, o método de Newton-Raphson, ou simplesmente método de Newton, e o método da secante. Eu dividi essa aula em 4 tópicos. Primeiramente, eu vou dar uma breve introdução e a motivação sobre o estudo desses métodos, entender a geometria, o funcionamento de cada um deles. Depois a gente parte aqui para o primeiro método utilizado, que é o método da bisseção, o método de Newton-Raphson e, por fim, o método da secante. Bom, a gente já sabe que as equações elas precisam ser resolvidas aí em todas as áreas da ciência e da engenharia. Desde o início do curso eu venho falando que tudo é possível modelar através de uma equação matemática, seja ela algébrica ou diferencial, e a partir disso eu preciso obter informações dessas equações. Geralmente eu obtenho essas informações através da resolução delas, pode ser de forma analítica ou de forma numérica. Na maior parte das vezes, o método numérico facilita essa minha resolução dessa equação e eu consigo obter essas informações através de uma maneira gráfica. Fica muito mais fácil eu analisar um gráfico que descreve algum movimento ou aquela equação que eu fiz um modelo físico, que eu fiz a modelagem do meu problema físico, e a partir disso eu consigo entender. E para isso eu preciso resolver essas equações, preciso escolher qual é o meu melhor método numérico para resolver aquele tipo de equação. Eu vou falar que uma equação aqui de uma única variável, eu posso escrever dessa seguinte forma: um f de x igual a zero. Então essa função terá dependência aqui da minha variável x, e a solução dessa equação, também conhecida aí como sendo a raiz dela, será um valor numérico de x que satisfaça essa equação. Ou seja, qual que é o valor de x para que essa função aqui seja igual a zero? Eu tenho aqui algumas opções. Eu posso ter aqui uma equação onde eu não tenho solução, ou seja, eu tenho aqui um gráfico dessa minha função. No meu eixo horizontal, eu tenho aqui a minha variável x, e aqui no meu eixo vertical, eu terei o valor da minha função correspondente a x. Se o gráfico da minha função não tocar aqui o eixo x, ou seja, ele não cruza o x e o valor dessa função não é igual a zero, quer dizer que não existe solução. Se ele toca, se ele cruza uma vez aqui o eixo x aqui para zero, quer dizer que eu tenho uma solução, e eu posso ter aqui algumas condições onde eu tenho várias soluções. Posso ter uma, duas, três, n soluções para aquela minha função. Então, quando a equação é simples, o valor de x pode ser determinado analiticamente. Só que a gente sabe que em muitas situações não é possível determinar analiticamente a raiz de uma equação. Para isso, eu preciso fazer a utilização de um método numérico. Eu apresento aqui um exemplo bem simples. Eu tenho aqui um círculo com um raio R, e eu faço aqui uma área sombreada, que eu vou chamar aqui A de S. E essa área aqui eu posso calcular através desta expressão dada aqui na equação 1. 1 sobre 2 de raio ao quadrado, multiplicado aqui por esse ângulo θ, menos o seno de θ. É possível, para alguns valores de θ muito pequenos, eu posso falar que θ é aproximadamente zero, seno de θ aproximadamente aqui alguma coisa, e aí eu consigo aproximar essa minha equação, mas acaba dando um erro. A ideia aqui é obter valores para que eu consiga determinar qual é o valor da área ou o valor do θ. Então, uma maneira simples para se resolver, eu conheço o valor do raio, consigo determinar também o valor aqui dessa área, e aí a ideia é determinar o valor daqui de θ. Então, se eu quiser determinar o ângulo θ, se a área e o raio são conhecidos, eu devo reescrever a minha equação número 1 para que ela seja resolvida para o meu θ. Claro, não é possível escrever o θ explicitamente em termos de AS e R, e a equação não pode ser resolvida analiticamente. Então, a solução numérica aqui de uma equação f de x igual a zero vai ser um valor de x que satisfaz a equação de forma aproximada.
Então, isso significa que quando x é substituído na equação, o valor de f de x é próximo de zero, mas não exatamente zero. Por que ele não será exatamente zero? Devido ao erro que eu vou ter. Então, eu terei um valor muito próximo aqui do zero, onde ele pode encostar ali no eixo x, ou até mesmo cruzar o eixo x, mas que eu não consigo determinar com exatidão aí o valor próximo de zero. Então, será sempre aqui um valor próximo a zero. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou assumir que o raio do meu círculo vale 3 metros e a área ali considerar que é igual a 8 metros quadrados. Então, se eu substituir ali, levando em consideração deixar uma função apenas em função de θ, o que eu faço? Não é, como eu falei, não é fácil, não é possível isolar apenas o θ. Então, eu posso escrever aquela função dependendo apenas do nosso incógnita θ. Então, eu posso fazer lá a área menos o raio vezes o θ menos seno de θ. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, quais serão os valores de θ para que essa função aqui seja igual a zero? Então, eu posso escolher alguns valores de θ. Então, quando o θ for igual a 1, o valor de f de θ estará próximo aqui entre 5 e 10. Quando esse θ for igual a 1,5, ele estará aqui 5, alguma coisa. Quando ele for 2, ele estará entre 0 e 5. E quando ele for aproximadamente aqui 2,5, ele vai satisfazer a função. Então, quer dizer que aqui, vamos imaginar que esse daqui pode ser um 2,4, mais ou menos. Quer dizer que 2,4 é a solução dessa minha função aqui, dessa expressão aqui de cima, onde cruza o zero. Ou seja, qual o valor de θ para que f de θ seja zero. Nesse caso aqui, aproximadamente 2,4. Então, de maneira visual, fica fácil eu trabalhar com isso. Mas existem algumas outras possibilidades. Na maior parte das vezes, não fica tão claro aonde que eu vou ter o valor da minha solução, qual que é o intervalo que eu vou trabalhar. Então, os métodos numéricos utilizados para resolver as equações, eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro grupo é o método de confinamento, e o segundo é o método aberto. Então, no método de confinamento, vamos imaginar aqui que eu tenho o meu x e o valor aqui da minha função, f de x, e eu tenho aqui o gráfico dessa minha função. Eu vou escolher um intervalo fechado aqui, dado aqui pelo limite a até b, e eu vou refinar esse meu intervalo, eu vou confinando esse meu intervalo. Então, eu tenho ali um A inicial e um B inicial. A próxima etapa, eu vou escolhendo um A mais próximo aonde cruza aqui o meu gráfico no eixo X. E depois eu vou também escolhendo um B mais próximo do valor que cruza aqui da minha solução numérica, até que seja o próximo o suficiente para que eu obtenha uma solução com o menor erro possível. O outro método é o método aberto. Eu sei que a minha solução está aqui, próximo aqui aonde o meu gráfico cruza o eixo X, e aí eu faço uma primeira estimativa. Eu falo que o primeiro valor de X está aqui nesse ponto. Depois eu faço uma segunda estimativa, vou aproximando aqui perto da minha solução, e assim por diante, até chegar num valor aqui o mais próximo possível da minha solução, que é um valor dependendo aí do erro estimado. O primeiro método, então, que nós vamos ver é o método da bisseção, que ele é um método de confinamento usado para se obter a solução de uma equação na forma f de x igual a zero, quando se sabe que dentro de um dado intervalo compacto, fechado aqui, AB, f de x é contínua e a equação possui uma solução. Então, essas são as condições. A gente deve lembrar que, considerando aí uma função y igual a f de x, e há um ponto qualquer de seu domínio, eu posso falar que y é igual a f de x, que ela é uma função contínua no ponto A, se e somente se existir o limite de x tendendo a A desse f de x. E isso implica, se eu aplicar o limite de x tendendo a A nessa minha função dependendo de x, isso tem que ser igual a f de A. Se essa condição não se verificar, diz que a função y igual a f de x ela é descontínua no ponto A.
Esse ponto é chamado de ponto de descontinuidade da minha função. Eu posso também analisar o gráfico da minha função e é fácil descobrir quando ela é e quando não é contínua num ponto x igual a. Então, nesse ponto, quando a função não é contínua, o gráfico vai sofrer aí algum tipo de interrupção. E aí eu preciso também levar em consideração que a minha equação possui pelo menos uma solução. Então, para que eu faça a utilização do método de abscissão, a minha função tem que ser contínua nesse intervalo compacto AB, e ela precisa possuir pelo menos uma solução. Então, seja x aqui igual a A e x igual a B, então estou criando o meu intervalo, eu preciso satisfazer essa condição. Se eu fizer aqui f de A multiplicado por f de B, o resultado tem que ser menor que zero. Após determinar o intervalo, eu posso calcular as estimativas através dessa expressão. Então, o meu x da minha solução numérica, que eu vou chamar de xns, será que a soma do meu intervalo dividido por 2. Então, A mais B dividido por 2. Se eu fizer aqui f de A multiplicado pelo meu fns, e isso aqui for maior que zero, então a solução exata está entre A e xns. Agora, se eu fizer esse f de A multiplicado pelo f do x da solução numérica, e isso aqui for menor que zero, então a solução exata estará aqui entre x da minha solução numérica, o x encontrado, e b. Então, notem aqui, essas duas condições são essenciais para determinar qual que é o intervalo que eu estarei utilizando. E quando que eu devo parar? O processo ele vai ser interrompido quando o erro estimado for menor que algum valor pré-determinado. A gente já viu anteriormente que o erro relativo pode ser calculado através aqui do módulo da minha diferença aqui do meu valor atual menos o valor anterior, dividido aqui pelo valor anterior da minha solução numérica. Aqui eu apresento para vocês um exemplo de código implementado utilizando aqui o Octave. Então, eu faço a inserção aqui da minha função. Então, 8 menos 4,5 multiplicado aqui por x menos seno de x. Esse comando inline garante a inserção dessa função. E eu determino qual que é o meu intervalo. Então, eu falo aqui que o meu intervalo é dado entre A e B. Então, A igual a 2, B igual a 3. Vou delimitar aqui o valor de quantas iterações que eu terei, quantos passos que eu terei. Então, eu terei o máximo aqui de 20, a tolerância aqui, o que eu utilizarei aqui, o meu erro, 0,001. Faço a primeira condição. Se eu fizer aqui a minha função f de A vezes f de B, isso daqui for maior do que zero, eu vou falar que a minha função tem o mesmo sinal para os pontos A e B, e aqui vai gerar um erro. Então, eu preciso fazer essa primeira comparação. Agora, se isso não for verdadeiro, eu vou fazer a minha iteração. Então, eu faço aqui a realização, vou fazendo o meu refinamento até determinar aqui a minha solução, ok? Bem simples aqui o código, tem aqui apenas um laço, tem aqui alguns condicionais para verificar a situação, a verdade ou não, e aí eu consigo determinar o valor da minha solução final. Outro método é o método de Newton-Raphson. Ele é usado aqui para obter a solução numérica de uma equação na forma f de x igual a zero, onde esse f de x é contínua e diferenciável. E sua equação possui uma solução próxima a um ponto dado. Então, para o método de Newton-Raphson, eu terei aqui 3 critérios para serem seguidos. Primeiro, minha função tem que ser contínua. Segundo, ela precisa ser diferenciável, ou seja, precisa existir aqui a derivada dessa minha função. E, por fim, a minha equação precisa possuir uma solução próxima a um ponto dado. Então, vou escrever aqui, tem aqui um meu gráfico aqui no eixo horizontal, o meu ponto x, e aqui no eixo vertical, a minha função f de x. Então, eu vou determinar aqui um valor para x1 e um valor para x2. E aqui eu vou fazer a aplicação da minha função. Vou determinar o valor da minha função para x1 e o valor da minha função para x2. Se eu traçar aqui uma reta tangente a esse meu gráfico, eu consigo determinar um valor do ângulo alfa, através da inclinação dessa reta tangente. E com a determinação desse ângulo alfa,
é possível que eu consiga calcular a inclinação dessa reta e obter aí o valor da solução da nossa equação, ou seja, consigo refinar aí qual que é o intervalo que eu quero. Então, matematicamente, essa inclinação, que eu vou chamar aqui de f' de x de y, da tangente no ponto xi, f de xi, ela pode ser dada através dessa expressão. Então, a inclinação vai ser a tangente do nosso ângulo alfa, isso aqui vai ser dado aqui por f de x de y, dividido aqui por x de y, menos x de y mais 1. Se eu isolar aqui o meu x de y mais 1, eu posso determinar aqui como sendo o x de y menos a função x de y dividido por f' de x de y, sendo esse f de linha a derivada da minha função. Posso utilizar também o Octave aqui para fazer implementação computacional. Então, eu estou criando aqui uma função que eu vou chamar aqui de Newton Root. Vou entrar aqui com a minha função, a derivada da minha função, o x estimado, o valor do erro e a quantidade aqui máxima de iterações. Então, vou fazer a resolução daquela expressão. Então, meu x de y vai ser o x estimado, o x inicial, menos o valor aqui da minha função estimada pelo... O feval aqui é o comando que vai fazer a estimativa da minha função para o meu x estimado. E aqui eu vou fazer a substituição do meu x estimado na minha derivada da minha função. Então, se o valor absoluto aqui for menor que o erro, eu falo que o x da minha solução é igual a esse x que eu calculei aqui anteriormente. Caso contrário, eu falo que o x estimado é igual a x de y e eu devo continuar aqui esse nosso passo até que essa condição aqui seja satisfeita. Agora, se eu chegar aqui na minha iteração máxima, ou seja, se o meu i for igual ao número de iteração máximo, quer dizer aqui que a solução não foi obtida para essas iterações, então não existe uma resposta. E por fim, aqui eu apresento para vocês o método da secante. Esse método aqui ele vai utilizar 2 pontos na vizinhança da solução para determinar a nova solução estimada. Então, os 2 pontos eles vão ser utilizados para definir uma linha reta. Essa linha reta vai ser uma linha secante. Então, eu tenho um ponto aqui x1 e, através desse ponto x1, consigo determinar o valor da função para esse x1. Considero aqui um valor x2 e, através desse valor x2, eu calculo o valor da minha função para x2. Vou traçar uma reta entre estes 2 pontos e aonde essa reta cruzar, essa reta, notem aqui que é uma reta secante, na outra, lá no método de Newton, é uma reta tangente ao nosso gráfico da nossa função. Para esse caso aqui, ela vai ser uma reta secante, e aonde ela cruzar, aqui onde ela interceptar o valor do eixo, o eixo x, vai ser o valor aqui da minha solução estimada. Então, vou chamar aqui como sendo um x3. A partir disso, eu posso falar que a derivada da minha função é aproximadamente aqui o meu f de x de y menos o meu f de x de y menos 1, dividido pelo x de y menos x de y menos 1. Se eu pegar o conceito utilizado no método de Newton, eu sei que x de y mais 1 vai ser o x de y menos a minha função f de x de y dividido por f' de x de y. Agora, se eu aproximar o meu f' para essa expressão dada aqui, eu substituo o f' por aqui e eu consigo determinar quem que é o meu valor estimado aqui de x de y. Essa expressão é dada aqui através da secante, da reta secante que foi traçada ali, e eu consigo determinar qual que é o valor de f' de x através disso. E aí eu não preciso utilizar a derivada dessa minha função. E aqui, para a gente encerrar, demonstro também a implementação computacional. Então, crio aqui uma função secante, entro com a minha função, entro com o valor de x no intervalo A, no intervalo B, o erro e as iterações máximas. Então, se eu fizer aqui x de b menos a minha função para x de b, quem que é a função de x de b? Eu aplico aqui o comando feval, ele vai substituir o valor de x de b dentro da função criada, dividido aqui pelo valor aqui da estimativa da função com x de a, menos a função de x de b. Faço o comparativo, o valor absoluto aqui, o comando ABS aqui, ele calcula o módulo da minha função. Então, se
o valor atual menos o valor inicial dividido pelo meu valor inicial for menor que o erro, eu falo que é o valor da solução numérica, esse x de que nós calculamos nessa linha número 5, e aí eu termino a minha condição. Aí eu falo que o x de A vai ser o valor do x de B, e o x de B vai ser esse valor de x de I. Ou seja, eu estou assumindo novos valores para minha iteração. Se depois que ele fez tudo isso, eu chegar aqui e o i é igual às iterações máximas, eu falo que eu não consegui obter a minha solução a partir dessas iterações feitas. E eu não tenho resposta.